esse texto de Gênesis 3, no versos 15 e no verso 16, ele compreende a primeira profecia que Deus faz a respeito de coisas do tempo do fim e de coisas que se realizaram, se concluíram no tempo do filho dele, e das dores de parto, que é a maldição pelo qual o pecado que entrou na humanidade através de Eva e Adão teriam que se cumprir na raça humana. Tem coisas muito profundas, irmãos, nesse texto, e muito espirituais, mas a gente vai se ater aqui a falar da descendência e das dores de parto. Vamos lá, quando ele coloca essa profecia bíblica envolvendo a descendência da serpente e o descendente da mulher, a gente já tem que ter na nossa mente o que Deus está querendo mostrar com essa história. A gente sabe que essa profecia, a gente vai falar um pouco mais na frente do vídeo, ela se cumpre em dois momentos. Ela vai se cumprir em dois momentos, um no tempo de Cristo e um no tempo do fim. E Deus está falando aqui nesse texto que a mulher terá um descendente. Certo? Gravem isso, irmão. A mulher terá um descendente. E quando a gente continua somando textos a esse texto, essa primeira profecia bíblica, a gente vai concluir e ter clara evidência de quem é o descendente e quem é essa descendência da mulher, ao qual Deus está revelando nesse texto de Gênesis 13, 15 e 16. E a gente tem que começar a olhar as cartas de Paulo. Em Gálatas 3, nos versos 15 e 16, ele fala sobre isso, olhando como se ele estivesse debruçado nesse texto de Gênesis. E aí começa a esclarecer alguns aspectos para nós. Vamos lá, é Gálatas 3, nos versos 15 e 16. De 15 e 16. Gálatas 3, 15 e 16. Eu vou aqui. O interessante é que Paulo nem tinha o livro do Apocalipse. Ele está falando de um outro assunto que vai envolver Abraão, mas o assunto ele vai cair no mesmo ensino do que está sendo falado em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, Deus está ensinando o povo dele, como de padrão pelas Escrituras, a trabalhar com analapse, ou analapse, não sei a maneira certa de falar essa palavra, mas Deus, ele sempre volta no tempo para criar um paralelo com o passado, para nos revelar o futuro. Ele já deu uma dica para a gente em Apocalipse 10, no final do último texto, quando ele fala para João, e João comeu o livro, era doce na boca, no ventre ficou amargo, aí foi falado para João, que também seria falado para nós, né? É necessário que profetizes outra vez a respeito de povos, línguas, nações e reis. E profetizar outra vez seria profetizar outra vez as escrituras do passado, as visões dos profetas, as profecias que não se cumpriram, que iria agora mostrar o cumprimento final de tudo. Então, a partir do Apocalipse 1, se começa a retomar as profecias, as visões de Zacarias e de Daniel, elas juntas uma na outra, e fala das duas testemunhas, vem a última trombeta. Quando você termina de ler o último verso do Apocalipse, quando você entende o que está sendo falado ali, já ficou para trás a besta da terra, a besta do mar, já passou os 42 meses finais. Aí no Apocalipse 12, Deus, como é o Senhor do tempo, ele mostra, para a intenção dele é falar, vou ensinar, dizer para o povo, né? Vou ensinar o meu povo a ler o tempo. Vou recapitular a história através de figuras para contextualizar eles em Apocalipse 13, 14. É isso daí, ele está fazendo a gente voltar no tempo. E não tem como não lembrar da profecia de Gênesis, como a gente leu, verso 15 e 16, quando ele está mostrando aquela mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, que o Pedro vai falar agora, e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que ele está falando muito mais do que muitos irmãos imaginam. Não é só Israel, não é só aquela visão limitada, ele está nos surpreendendo com essa visão. O Apocalipse 12, ele tem um jogo de tempo, que a gente tem que entender e discernir os tempos ali, proféticos. A cada versículo muda o tempo. Isso é lindo, A primeira vez que ele faz isso é Apocalipse 10. Aí depois, a segunda vez que ele faz isso, de maneira brilhante, incrível, mais profunda, é no 12. E depois ele vai fazer isso uma terceira vez no Apocalipse 17. Até onde eu sei, umas 3 vezes ele pega o tempo assim e distribui diante dos seus santos, para ler tudo, e aí vai acrescentando detalhes. E é o que traz confusão se você não lê os profetas. Isso é dependência total dos profetas, total. Porque você parece que é uma coisa só e ele está falando de muitas coisas, não é só de uma coisa, são as fatias da revelação, né, as camadas. Quanto mais profeta você inserir dentro desses textos, mais profundo na camada de revelação você vai. Mais camadas de revelação você tem para entender. Então olha aqui, a gente está falando, a gente
leu esse texto de Gênesis 13, 15, 16, agora a gente vai falar da descendência, da descendência da mulher, aquele descendente que gera uma descendência para essa mulher. Vamos lá, da onde Paulo vai explicar esse texto de Gálatas aqui. Ele fala assim no verso 15, Gálatas 3. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Quem é o descendente de Abraão? É Cristo. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, na continuação aqui, a gente vai conectar o verso 27 a 29 ao que Paulo está dizendo em 15 e 16, é a continuação. Vamos lá, no verso 27 diz assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo Jesus, também sois descendentes. Opa, peraí, Paulo está falando uma coisa aqui no verso 29, que lá no verso, deixa eu ver o verso aqui, no verso 15 ou 16, peraí, no verso 15, no verso 16 ele fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão ao seu descendente. Não diz e aos descendentes. E lá no verso 27, lá no verso 29 ele fala: e se sois de Cristo, também sois descendentes. Ué, Paulo está se contradizendo? Não podia se contradizer no mesmo texto, né? Se é por um descendente, não descendentes, e aqui ele fala que sois descendentes, ele está se contradizendo. E aí a gente encontra erro de tradução. Aqui a palavra descendentes, no verso 29, é esperma. Ela está no singular. Lá em cima está no plural. Lá quando ele fala que não é descendentes, a herança, lá é outra palavra no grego. É esperma sim. Esperma sim, ela está no plural. E aqui ele fala descendentes, porque está falando do filho. É pelo filho que nós entramos. Nós não somos o corpo dele? Nós, no plural, o corpo dele é corpo no singular, que está falando de pessoas. Então, todo o povo de Deus pode ser chamado de descendente de Abraão. Descendência. A gente é descendência porque somos um nele. Então, ele é o principal. Ele é o principal e o seu corpo. Nós somos vários nele. Isso quer dizer que se o apóstolo Paulo fosse ler Apocalipse, ele ia fazer assim, ó, desdobrar o assunto. Primeiro porque ele conhecia as duas casas, conhecia as festas. Ele ia ler o Apocalipse, irmãos, e ia desdobrar o negócio assim, ó, rapidinho. O que a gente quer mostrar aqui, irmãos? Quando você lê descendente ou descendência na Bíblia, envolvendo promessas que foram feitas a Abraão, Isaac e Jacó, elas estão diretamente ligadas a Cristo e nos atinge porque nós somos o corpo dele, um nele. Tá entendendo? Descendência é uma palavra no singular, mas que traz consigo uma descendentes, que somos nós. Nós estamos na descendência, que é Cristo. Certo? Olha que interessante, irmão. Esse pensamento me veio até agora. Lá em Apocalipse você vai ver o dragão perseguindo. Ele foi perseguir a mulher, não conseguiu. Aí cirou contra ela e falou: vou perseguir agora o restante da sua descendência. Não descendências, descendência. O dragão está representado em Ismael ou em Edom, que foi o que Paulo cortou para fora aqui em Gálatas, né? Uhum. Assim ele até fala assim: olha, lembra que Ismael perseguia o filho da livre? Assim é hoje e assim vai ser no futuro. Então o dragão lá vai ser ismaelita com nações e Edom, tudo perseguindo o descendente. Tá vendo que como ele cortou em Gálatas, assim está em Apocalipse, Deus confirma a palavra dele. Amém. Você viu que está nascendo. E a briga é do descendente, a descendência da serpente, os descendentes da serpente, com o descendente da mulher. Ele não falou os descendentes da mulher, porque aquela mulher ali, a gente está sabendo que ela está se aplicando para Eva naquele momento, e Eva gerou descendentes, mas não é disso que Deus está falando. Deus está falando do descendente, que é Cristo, que nele viria a igreja. Ele está falando de coisas muito superiores e muito mais abrangentes do que simplesmente o que ele estava falando para Eva ali. Não falou em Gênesis 3
que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, Paulo sabia que essa semente iria gerar um corpo. Lá em Romanos 16, no finalzinho, vocês podem conferir, Paulo vai falar: em breve Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Mas é por causa de Cristo, porque nós somos o corpo. Ele entendeu a profecia de Gênesis. Exatamente, a nossa autoridade é dada por ele, para pisar escorpiões, serpentes e escorpiões nele, por causa dele. Então tá amarrado aqui, filho. A gente sabe aqui agora que o descendente da mulher é Cristo, e que em Cristo estamos nós. Tá bem amarradinha a explicação. Agora a gente vai passar para o verso 16 de Gênesis 3, que fala que esta mesma mulher, Eva, naquele momento ali, sofreria dores de parto por causa do pecado. Foi a maldição que Deus colocou sobre a humanidade, em específico sobre a mulher, nesse momento, direcionado a Eva, mas que a gente vai saber que essas dores de parto, como está se tratando de coisas superiores aqui, ela vai alcançar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que é, na verdade, quem vai sentir as dores de parto no tempo do fim. Então aqui, ó, a gente vai partir agora para explicar, nesses versos de Gênesis 13 e 15, a gente já falou da descendência, já falou das dores de parto, que é um assunto que a gente vai falar mais para frente. Agora a gente vai estudar e tirar a dúvida de quem é essa mulher de Apocalipse 12, né? Porque para a gente falar dessa mulher, a gente tem que falar das alegorias que estão nela. Quando a gente lê Apocalipse 12 no verso 1, fala que esta mulher está com a lua debaixo dos seus pés, ela está vestida do sol e com 12 estrelas na cabeça. Eu pergunto para vocês, em alguma mulher da história das escrituras teve essa situação? Você já começa a conseguir conectar na mente de vocês aí, a deslumbrar quem é essa mulher? Será que essa mulher é Israel? No tempo de Eva, nem 12 tribos tinha. No tempo de Maria, a casa de Israel estava ainda dispersa. O reino estava dividido. E só no tempo do fim mesmo. E é Israel? Israel terreno, Israel nação da terra? É isso aqui? Israel da terra, Israel nação literal, ela está revestida do sol? Ela vive uma nova aliança? Lá agora ela está mais parecida com uma grande Babilônia. Está bem semelhante a uma grande Babilônia. Então, irmãos, não é Israel. Quem é essa mulher? Vamos ver as alegorias que estão nesta mulher para a gente começar a conectar as informações e traçar o perfil de quem é essa mulher. Aqui Deus está ilustrando no primeiro versículo de Apocalipse 12. Vou ler o texto novamente aqui de Apocalipse 12, verso 1, para a gente entender a mulher. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. O sinal era no céu. João está vendo esse sinal, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quanta coisa Deus fala só através de uma figura, né? Quem conhece os profetas, como pode uma figura falar tanto? Tremendo. A gente lê isso aqui agora? Olha aqui, nós vamos começar a pegar essas alegorias que Deus colocou nessa mulher e começar a explicar, traduzir o que Deus está querendo falar com essas alegorias. A primeira é a lua. A lua está onde, irmãos? Está debaixo do pé da mulher. Olha a expressão que ele usou, debaixo do pé. Ele não falou que os seus pés estavam sobre a lua, se bem que daria no mesmo, mas essa expressão debaixo dos pés força a gente a entender algo que é usado mais frequentemente, sabe? Os inimigos debaixo dos pés. Sabe? É que parece que a lua foi sobrepujada pela mulher. A mulher colocou ela debaixo do pé porque ela já passou por aquilo. Aquilo ali já é passado, aquilo ali já não prevalece sobre a mulher. Porque ela agora, parece que ali ela está fazendo uma diferenciação, ela está vestida do sol. Outrora, ela estava vestida de lua, mas agora ela tirou a lua e botou debaixo dos pés e botou uma outra vestimenta nela, que é o sol. Em Cantares diz, tipo Salomão falando para Sulamita, né? Quem é essa formosa como a lua e radiante como o sol? É claro, a lua no modelo que nós vamos ensinar aqui para vocês, como ela cuida da primeira aliança, ela tem uma validade grande. Ela foi o aio, né, meu irmão? Ainda nós precisamos das sombras da lei para explicar o que é real. Mas o que é real é o que permanece, o que é sombra passa. Então, olha aqui, vocês conseguem perceber que ele está fazendo uma alusão à velha aliança
e a nova aliança, você se lembra em Gênesis, lá no princípio da fundação do mundo, quando Deus fez diferenciação da lua e o sol para criar dia e noite, luz e treva, e assim o primeiro dia? É aqui a mesma coisa, irmão. A lua, ela é o luzeiro das trevas, ela está ali para clarear as trevas, para mostrar a diferenciação de trevas